Bom dia a todos. Meu nome é Nuno Carvalho, cabe-me esta função difícil de moderar, digamos, este painel que é o último da manhã e, portanto, está aqui mesmo encostadinho ao almoço. Sem mais demoras, eu iria chamar os meus colegas de painel, portanto, o Bruno Tinoco, Head of Data Science and AI do Novo Banco, Márcio Monteiro, responsável pelo Centro de Excelência de Data and AI da Timestamp, e Ana Martins, Partner Privacy e Governance Solutions, também da Timestamp. Obrigado a todos por terem se disponibilizado para este painel. Nós temos aqui um painel num formato ligeiramente diferente do habitual, mas acho que vai ser particularmente interessante. Temos um end-user que vamos falar essencialmente seria estranho que não falássemos da inteligência artificial, mas num domínio particular da inteligência artificial para personalizar a relação com o cliente. Eventualmente poderemos abordar outros temas mais alargados. Temos aqui um representante de um end-user, digamos, sofisticado, complexo, que é o Novo Banco, e iríamos contrapor, digamos, a nossa conversa que vamos ter com o Bruno, com a visão de especialistas, quer no domínio mais tecnológico, quer no domínio, com o Márcio, quer no domínio mais, também bastante importante, da dimensão da privacidade e da governança, com a Ana. Portanto, mais uma vez, bem-vindos e sem mais demoras, comecemos. Bruno, começava por desafiá-lo a explicar a importância da inteligência artificial na personalização e no enriquecimento do relacionamento com os vossos clientes. Bom, antes de mais, o meu muito obrigado à Timestamp e à IDC e as minhas desculpas a todos vós. Como vocês já repararam, a voz não colabora, mas eu acho que o técnico de som vai dar ali uma ajudinha. Mas, pegando na pergunta, de facto, eu acho que o AI é cada vez mais uma área transformativa e que, de facto, nos habilita a interagirmos de forma diferente com os nossos clientes. E perdoem-me se isto é a minha visão romântica, mas se nós pensarmos na relação de um banco para com os seus clientes, nós, na verdade, interagimos com os nossos clientes naquilo que são os momentos mais importantes da sua vida. O que é que isto quer dizer? Ou na compra de uma casa, ou nos estudos dos filhos, de um automóvel, um novo negócio. E, portanto, a inteligência artificial dá-nos, de facto, esta habilidade para nós compreendermos melhor os nossos clientes e os podermos auxiliar naquilo que é a gestão do seu dia-a-dia financeiro. E para o fazermos, como é que nós nos dividimos dentro do Novo Banco? Portanto, nós dentro da área da Data Science and AI temos 4 verticais. Portanto, a primeira, naturalmente, Customer Analytics. Portanto, nós queremos efetivamente conhecer e perceber os nossos clientes em detalhe. E é importante para cada um dos clientes termos uma estratégia bem definida, seja ela de retenção, de curar, de promover a lealdade, termos uma ação e temos também uma oferta. E a oferta aqui é especialmente importante. E o AI dá-nos, de facto, formas de nós podermos ter ofertas distintas para clientes diferentes. Porque o que motiva a mim a compra de um crédito pessoal pode ser diferente do Márcio. Eu, se calhar, valorizo o preço. O Márcio, se calhar, valoriza a segurança. E, portanto, tudo isto é tido em conta para, de facto, abordarmos os nossos clientes com a maior eficácia possível. Sendo breve, temos depois os outros 3 domínios, que é a parte conversacional. Portanto, a habilidade de poder suportar os nossos clientes 24/7 da forma mais eficiente possível é hoje em dia uma prioridade, ainda para mais com os avanços do Gen AI. A parte do Processing AI, como nós lhe chamamos, tem a ver, é também um outro pilar, em que aqui nós estamos muito focados naquilo que é a automatização de processos. E eu, sem querer roubar muito tempo, eu vou dar aqui um exemplo só para vocês perceberem a importância disto. Tenho a certeza que todos nós gostamos de reuniões de condomínios. É maravilhoso. E a ata de um condomínio, ainda mais maravilhosa é. Os nossos colegas do balcão, todos os anos, recebem uma ata em que têm que, para cada uma dessas atas, perceber quando é que foi feita, qual é que foi o responsável, se havia quórum, se não havia, quem é que são os novos administradores. Porquê? Porque isto vai ter impacto na gestão de participação. E os nossos colegas passam, em média, 1h30, porque as atas são sempre bonitas, a tentar perceber onde é que está a informação que é necessária para dar seguimento ao processo. E, portanto, estamos neste momento em curso para, com o Gen AI,
podermos ter os nossos colegas da área comercial com meios para fazerem estes processos manuais de forma mais rápida e eficiente. E, por final, o último pilar, não que seja o menos importante, aliás, se calhar é um dos mais importantes, que é toda a parte do crime económico. Portanto, estamos muito focados naquilo que é a prestação de serviços com elevados padrões de segurança e, portanto, tem sido uma aposta bastante forte no banco, nos âmbitos de fraude, branqueamento de capitais e, portanto, tem sido, de facto, uma área muito transformativa porque queremos prestar cada vez mais serviços com elevados padrões de segurança. Portanto, eu acho que a personalização é, sem dúvida, o mix destas 4 peças. Perceber o cliente, ter novas formas de interagir com os mesmos, agilizar os processos do back-office, do front-end, porque com isto os nossos clientes também vão ter os seus processos resolvidos de forma mais rápida e depois a parte da segurança. Muito bem. Desafios não faltam, não é? Portanto, sim, é verdade. Márcio, pronto, a inteligência artificial está. Hoje de manhã vimos na introdução umas apresentações interessantes, até que mostram que o arranque da inteligência artificial está a ser mais lento daquilo que há um ano se esperava, mas a verdade é que está para ficar e para impactar decisivamente. Mas a questão é que, do ponto de vista depois dos sistemas de informação, é complexo implementar uma estratégia destas, nomeadamente numa organização com sistemas de informação muito heterogéneos, dados não uniformizados. Quais são os principais desafios? Quais são assim, em 5 minutos, não é? Num pitch de elevador, de boas práticas para criar umas boas fundações para o AI, para a inteligência artificial. Sim, é bastante pertinente porque até como o Phil Carter começou na apresentação a falar que os empregos, o AI não ia substituir os empregos, na verdade que as pessoas que utilizam a AI é que vão sobressair no mercado, mas isso aplica-se às empresas também. Não? As empresas estão nesse momento de competitividade, que não basta só o ecossistema mundial de competição que há, o AI traz aqui uma vantagem competitiva para aqueles que estão a aplicar bem, né? Coloca mais pressão ainda sobre as organizações estruturarem-se e utilizarem, ter a partido dos seus dados. Não é? E se a gente ter a analogia ao iceberg, não é? Ou seja, todo mundo está a olhar para a ponta do iceberg, a tentar entender o que é que está debaixo do iceberg, não é? Seja a nível de arquiteturas, de dados, nós próprios, aqui romantizando também um bocado a temas do end user, nós próprios, timestamp, sendo uma casa que sempre trabalhou com dados há mais de 20 anos, tivemos que estruturar aqui um pouco também, não só pelo desafio técnico, mas pelos desafios que trazem também, que é parte do AI, a questão mesmo social das pessoas, seja cultural, como é que as pessoas percebem o que é a informação, para as organizações colocarem a falar o mesmo idioma sobre, por exemplo, um KPI. Eu estou sempre a dar este exemplo. O que é uma venda para uma empresa? Se eu perguntar para o financeiro, a venda é quando eu vendi. Para o estoque é quando saiu do estoque. Mas o que é uma venda? Portanto, e todos esses sentidos para a informação é importante também. Portanto, o grande desafio que há aqui, na parte técnica, temos um manancial de tecnologias com diferentes fornecedores, open source e comerciais e etc. Também temos um conjunto de tipos de fontes de informação que podemos consumir em real time, em batch, etc. Conseguir conciliar todas essas velocidades para proporcionar aos modelos a capacidade de personalizar e proporcionar experiências aos clientes é que é o grande desafio. Né? Portanto, as melhores práticas passa sempre aqui tentar harmonizar aqui seja os desafios técnicos na parte da arquitetura, na questão do legal e da privacidade também, que é importante. Né? Temos um regulamento, no caso da banca, até há várias, né? Desde a infraestrutura ao DORA, que é preciso também cuidar da parte de regulação da infraestrutura, que vai permitir depois eu colocar a minha camada analítica e de AI em cima disso, e a dos dados também, obviamente, que é bastante importante, e também a governança. Né? Acho que a governança... Acho que é a peça central onde todo mundo está a tentar estruturar para controlar, seja a qualidade dos dados, controlar o perímetro da informação, porque não é só uma questão de legal, mas também é uma questão de reputação. Não é? Como estamos a colocar um chatbot a falar com o cliente, temos que proporcionar a melhor experiência e não a pior experiência. Não é? Exato. Márcio já está a querer despedir o moderador porque já introduziu o tema da Ana e, portanto... Pensei nisso. E, portanto, Ana, pronto, obviamente hoje de manhã vimos, é sempre a questão, não é? Da privacidade, da regulação, do compliance e do atrito que, entre aspas, isto gera e discute-se a competitividade da Europa versus outros mercados onde o rigor não é tão grande, mas
desafio, assim, muito rapidamente, para alguém que está a começar esta jornada, quais são as boas recomendações para incorporar, digamos, by design, temas obviamente, de compliance, de regulatórios Privacidade. e de privacidade. E de privacidade. E eu começaria exatamente pelo Privacy by Design, que acabou de referir. E eu acho que agora já estamos na época não só do Privacy by Design, mas do conformidade de inteligência artificial by Design. Porque, na realidade, esse é o principal princípio, é como é que nós, e para quem quer esteja a dar os primeiros passos ou já esteja de uma forma avançada, é constituir todo um conjunto de práticas à cabeça e antes que obviamente que se tenha já desenvolvido os sistemas, que permitam minimizar, obviamente, tudo o que são riscos de não conformidades e evitar todo o rework associado a coisas mal feitas, que nós todos sabemos e todo o custo que tem. Mas eu gostaria aqui, naquilo que é a privacidade e a proteção de dados, gostava de falar de um tema com o qual eu e o Bruno e o Márcio nos temos deparado, que é, muitas vezes pensa-se, bom, para alimentar os modelos de IA são precisos muitos dados, mas são tantos dados, que não precisamos de fazer nada do ponto de vista da privacidade, porque como é que se vai identificar a Ana Martins no meio daqueles dados todos? E mais, é porque nem sequer está lá o nome da Ana Martins, nem sequer está lá o NIF da Ana Martins. Portanto, isto se calhar não é um tema. Na realidade, este é um tema, e este é um tema muito importante e que eu acho que as organizações muitas vezes não estão alerta para esta questão, que é, bastam 3 identificadores, eu e o Márcio já fizemos muitos projetos destes, bastam 3 identificadores, como seja, por exemplo, a data de nascimento, o local de nascimento e uma preferência qualquer de um cliente do banco, para se conseguir reidentificar. Não é preciso ser nome, não é preciso ser NIF, mas para se conseguir reidentificar qual é que é o titular. E isto é um tema que, muito mais com sistemas de inteligência artificial, porque que fazem combinações e recombinações de variáveis com uma velocidade e uma capacidade que é exponencial face à nossa capacidade enquanto humanos. Então, o que é que se pode fazer? E aquilo que nós costumamos aconselhar os nossos clientes. Efetivamente, anonimização. Há formas cada vez mais robustas também de as fazer, se bem que muitas vezes a anonimização também tem o outro lado, que é anonimizamos tanto que os dados perdem a utilidade. Mas, de qualquer maneira, este é um tema, seja com métodos de agregadores, de privacidade diferencial, o que seja, mas também, e portanto, usar todos esses métodos que nos permitem assegurar de uma forma robusta o máximo, por assim dizer, da anonimização, e depois vamos ter sempre que testar se essa anonimização está a funcionar ou não, porque não é, já está. Não, é preciso esse teste contínuo. Mas também pensar que quando não o conseguimos fazer, é muito importante nós pedirmos uma coisa que todos nós, que quando se pensa nas empresas, que é pedir o consentimento, porque isto é uma trabalheira. Então vou pedir o consentimento para usar os dados para, nomeadamente, usar estes dados para alimentar e testar e treinar os modelos de IA. Eu vou pedir um consentimento. Isto é difícil, efetivamente, e há que suportar isto de um ponto de vista com soluções tecnológicas, etc. Mas, se nós não o fizermos, corrermos um enorme risco. Agora, a habilidade também está a impedir esse consentimento de uma forma que seja fácil para o utilizador, para o cliente, e que permita, de uma forma fácil, gerir as preferências, etc. E um outro ponto é que eu não me canso de dizer, que é a minimização de dados. Eu sou sempre a chata de serviço. Porque, efetivamente, para que é que vamos estar a alimentar, a usar dados e a alimentar os modelos de IA com dados que não são precisos? E, portanto, se não são precisos, não os vamos usar. Causam atrito, não vale a pena, só complicam, aumenta o risco. Aumenta o risco quer de reidentificação, quer de perda de dados. Agora, também falar um pouco sobre, ok, isto é privacidade, e nós costumamos sempre falar do outro lado da moeda, que se chama segurança de dados. E nesta ótica, e vocês aqui já falaram de algumas vertentes, e hoje já se foi falando, mas na realidade estamos a falar de segurança de um ponto de vista logo de encriptação,
encriptação, quer em repouso, quer em trânsito. E eu quero deixar uma última técnica que é, e que vocês provavelmente conhecem, que é a encriptação fotónica. Queria também falar sobre as questões da cibersegurança, tão importante sejam em termos de metodologias, de práticas e de sistemas, e a vertente, obviamente, de, ok, temos tudo preparado, mas isso corre mal. O que é que se faz? Como é que se reage a uma violação de dados? Como é que se para o sistema? Quando é que o humano entra no sistema? E para fazer o quê? E como gerir todas estas situações? Eu Bem, acho Ana, que, se calhar... excelente receita. Acho que esta área merecia só um painel só para ela. Se entrássemos nos temas depois também de governança, tínhamos aqui para o dia inteiro. Bruno, e pegando um bocadinho na pergunta que fiz há bocadinho ao Márcio, isto é tudo muito bonito, o potencial, os use cases, os atuais e aqueles que estão aí para vir, mas obviamente são projetos, estamos a falar de projetos, são programas muito complexos. A minha curiosidade, e aqui como porta-voz da audiência, é dentro desta complexidade a todos os níveis, quais são os aspectos que valoriza mais, que a jornada do banco até agora trouxe mais dificuldades, ou que acha que deve relevar, quer seja na questão dos dados, quer seja nos testes dos modelos, a garantir a confiabilidade dos resultados, whatever. O que é para si, o que é que tem a salientar nessa... É que é o principal desafio, não é? Exato. Portanto, eu acho que, claramente, o tema dos dados é um desafio e, portanto, as empresas têm que ter programas de governo para que se tratem os dados como o ativo valioso que são. Porquê? Porque nós não conseguimos ter AI com dados de má qualidade. Garbage in, garbage out. O modelo matematicamente pode ser brilhante, mas se os dados não o acompanham, temos um problema. Mas eu acho que não é aí que me vou debruçar. Claro que há um outro tema e também não é aí que vou focar, que é naturalmente o alinhamento da estratégia da AI para com a estratégia da organização, neste caso no banco, porque se a organização não está preparada para abraçar o AI, então, coitada da equipa, porque vai estar a trabalhar e vai estar a fazer modelos que depois não são utilizados. Mas eu acho que aqui também o Generative AI dá-nos uma ajuda. Eu lembro-me quando comecei a carreira há cerca de 15 anos atrás, nem sequer existia o conceito de inteligência artificial. Na altura era o data mining, a análise preditiva. Depois, de facto, vieram estes conceitos do machine learning, a inteligência artificial. E eu acho que se eu neste momento... aliás, eu há 15 anos explicar à minha mãe o que eu fazia era uma dificuldade imensa. Neste momento, ela percebe. Porquê? Porque, de facto, a inteligência artificial, todos nós já percebemos o valor que traz. E, portanto, de um ponto de vista organizativo, é importantíssimo. Portanto, as áreas estão cada vez mais curiosas e querem cada vez mais abraçar estes desafios e transformar a forma como transformarem o seu dia-a-dia com recurso ao AI. Para mim, e aliás, na fase em que nos encontramos no banco, nós temos um outro desafio, que é o desafio da escalabilidade. Nós, neste momento, temos mais de 50 modelos em produção e a interagir diretamente com os nossos clientes ou com os colegas do balcão ou da área comercial. E eu falo da escalabilidade porquê? Porque neste momento são mais de 50, final de 2026 estamos a apontar para perto dos 100. Como é que nós conseguimos gerir estes 100 modelos que estão em produção de forma responsável e, ao mesmo tempo, mantemos as nossas equipas focadas na geração de valor, na geração de novos use cases? E, portanto, este acho que é o grande tema. Como é que nós temos endereçado? Portanto, com uma framework muito bem definida, portanto, tudo aquilo que nós desenvolvemos tem que obedecer a um conjunto de políticas, tem que obedecer a um conjunto de procedimentos. Eu dou um exemplo. A equipa pequena, 3 pessoas. Cada um desenvolve um modelo à sua maneira. Amanhã, um dos modelos deixou de funcionar por algum motivo. A pessoa que o fez já não está lá. O tempo para principalmente na indústria da banca, em que temos modelos em base, temos modelos em real time, nós não temos este tempo. Nós temos que ter processos altamente eficientes para, de forma extremamente ágil,
Se nós percebemos que existe um decay no modelo ou que existe algum problema, nós temos que ter processos altamente efetivos para corrigirmos a situação. E, portanto, temos uma framework muito bem definida que assegura cada uma das fases de desenvolvimento e produtização do modelo, mas depois tem também um grande foco naquilo que é a monitorização e a melhoria contínua. Portanto, eu costumo dizer que a aventura começa quando o modelo está em produção. Porquê? Porque é preciso monitorizar, é preciso estar constantemente a adequar este modelo àquilo que são as alterações de comportamento dos nossos clientes. Até porque, reparem, a partir do momento em que nós colocamos o modelo a interagir com os nossos clientes, o comportamento que eles tinham anteriormente mudou, porque estão a fazer de forma diferente. E, portanto, eu acho que, de facto, este é o principal desafio, que é como é que nós conseguimos ter escalabilidade, ao mesmo tempo que conseguimos ter processos altamente responsáveis e temos as equipas focadas naquilo que é a geração de novos use cases, portanto, naquilo que é esta transformação efetiva. Bem, portanto, uma coisa garantida, tem emprego aqui até à idade da reforma garantida. Epá, não sei. Os desafios são. Márcio, nós vimos também na apresentação hoje de manhã, foi muito interessante, vimos aquele extraordinário número de que em cada 8 use cases, não é só um em que entra em produção. E a minha pergunta é um bocadinho, é óbvio que como empresa que apoia os clientes nesta jornada, aqui temos obviamente super tecnológicos, há componentes obviamente de negócio, se a ideia não for boa e não for fit com o negócio, obviamente o use case provavelmente não faz sentido, mas aqui há uma camada também no meio que é muito o valor da própria inteligência artificial, não é? Como se falava também hoje de manhã, quer dizer, se eu der uma camada muito básica de inteligência artificial num use case, e o use case até pode ser interessante, vai ficar obsoleto muito rapidamente, não é? Como é que vocês veem, que conselhos é que dão aos clientes para garantir que primeiro, que estes investimentos em use cases são transformados em produção e, portanto, rentabilizados com a maior porcentagem possível e que também o valor que trazem é maximizado, não é? Por utilização dos modelos e da customização dos modelos o mais possível ao caso. Aqui está sendo um bocado provocador. Acho que o primeiro conselho é não vão atrás das buzzwords. Acho que há muitas, e aqui fazendo aqui 3 pontos também, ainda um bocado estava a comentar com o Bruno, há muitas questões a nível de organização e arquitetura, ao Fabric, ao Mesh, como é que trabalhamos a questão dos domínios dos dados, etc. Portanto, há um conjunto de metodologias e técnicas que também são conhecidas e são praticáveis, mas há uma coisa que nunca é, que é, eu estava a brincar com o Bruno, que é toda a arquitetura, toda a organização tem as suas particularidades. Portanto, calçamos o sapato, só o meu pé cabe dentro do meu sapato, portanto, e a organização é que temos que sentir qual o nível de maturidade das pessoas que estão a trabalhar com a informação, qual o nível de interação e engagement com o negócio e o IT, que acho que isso é muito importante, né? Porque acho que aqui falamos muito na parte da literacia dos dados, que obviamente que é importante, e eu, apesar de ser um termo muito old fashion, mas acho que faz sentido também hoje em dia, a tecnocracia, ou seja, temos um conjunto de tecnologias disponíveis hoje em dia, na parte de visualização de informação, dashboarding, etc., que eu acho que aqui é uma coisa importante nessa relação, que eu acho que é óbvia. A parte do AI, temos que, de certa forma, acelerar a parte de experimentação, né? Isso tudo passa com a disponibilização da informação, da informação e da tecnologia certa para o utilizador. Né? Senão acontece o típico que acontece no Shadow IT, que é as equipes de negócios sacam os dados para um Excel, começam a trabalhar a informação, já não é a informação que está no repositório central, depois podem criar ali erros de análise e tomadas de decisão. Né? Portanto, escolher as ferramentas que também provoquem essa produtividade de experimentação com as áreas de negócio é importante, porque permite praticar o fail fast, né? Ou seja, eu consigo experimentar numa escala menor. Claro que eu tenho que pensar, as organizações têm que pensar grandes em termos de crescimento, seja de revenue e etc., mas é preciso experimentar e ver realmente qual daqueles são os modelos que adaptam ao seu negócio, porque eu posso buscar um use case de uma organização que é do mesmo tipo, mas, dada a maturidade da organização, dada a arquitetura que se existe, os dados disponíveis que se existe, o tempo e a maturidade, a qualidade da informação, o use case pode não fazer exatamente fit. Portanto, eu acho que esse conjunto da literacia dos dados é importante, mas de democratizar também a tecnologia e facilitar. Aí hoje em dia temos sorte,
temos uma época que temos um conjunto de tecnologias que facilite essa interação com a informação e permitir essa experimentação rápida. Não é? Bem. Ana, pegando aqui na intervenção do Bruno, o panorama que ele traçou em termos de garantir, obviamente, toda a conformidade, na altura do desenho e da implementação, mas depois durante a operação é uma coisa altamente assustadora do ponto de vista de responsabilidade, não é? E depois, obviamente, de garantir que os processos, as equipas estão preparadas para o fazer. Tendo em conta a sofisticação dos modelos, cada vez maior penetração da utilização do IA, quais são as recomendações que dá para garantir a auditabilidade, garantir a transparência de todos estes modelos, para quem inclusive é de fora, e esta é uma área altamente regulada, não é? Para garantir que obviamente também se dá visibilidade posterior, para dar tranquilidade e garantir obviamente também que se cumpre todos os milestones de compliance que se têm que cumprir. E esses são mais uns, não é? É exato. Efetivamente, esta questão de haver, como dizia o Bruno, constantemente vocês estão a monitorizar o que está a acontecer, não é? Esta monitorização permanente, esta auditabilidade que efetivamente os modelos têm que ter, e não há como isto não existir. Portanto, isto é uma novidade, isto vai ser algo que vai ser extremamente difícil. E não sei, a vossa experiência também o há de dizer, é difícil de implementar. Eu acho que há aqui um caminho que tem que ser feito com metodologias próprias que vamos todos desenvolver. Isto é uma jornada que estamos, com certeza, aqui a caminhar e a fazê-la em conjunto, mas que não há como não ser feita, porque nós vamos ter que auditar os sistemas têm que ser feitos de forma a que sejam auditáveis, mas nós vamos ter que os auditar porque nós vamos ter que saber se os sistemas estão a fazer aquilo que nós dissemos que era para fazer. Porque senão o risco de um sistema que toma vida própria, de um sistema que, ou porque, e não é que os sistemas sejam, que haja qualquer intenção de que os sistemas funcionem mal, não é? Ou que discriminem, que se tem falado muito sobre isso, mas a questão é que se não forem alimentados por dados suficientemente bons, ou se tiver um erro qualquer, podem provocar um prejuízo enorme, quer aos clientes, e quer à própria instituição bancária, neste caso, de um ponto de vista reputacional ou financeiro, ou o que seja. E este ponto é extremamente importante, porque se isto não existir, como é que eu garanto, como é que eu tenho a confiança dos clientes, dos meus clientes, ou do mercado? Eu não consigo ter... Ou seja, e agora estava a pensar, e o Bruno há bocado falava da questão do crédito. Este é um tema muito interessante, dar crédito às pessoas. O facto de haver uma decisão automatizada em relação à atribuição do crédito, esta atribuição pode ser altamente, se estiver mal programada, pode ser altamente limitadora e tem uma importância na esfera de cada um de nós, porque é como dizia o Bruno, eu posso não ter acesso à casa, eu posso não conseguir educar os meus filhos, eu posso não conseguir comprar o carro, e estes sistemas, provavelmente, é como eu dizia, não é de propósito, mas há que os monitorizar constantemente e garantir que são confiáveis. Vai ser um desafio. E mais, também a questão de eu enquanto utilizadora, saber como é que aquele modelo de AI toma decisões. Isto tem muito a ver com a característica da explicabilidade e da transparência. Porque se não me derem um crédito na banca, eu vou querer saber porquê. Claro. E eu tenho o direito de saber porquê, como todos nós temos este direito. Exato. E, portanto, todos estes temas vão ter que ser devidamente explicáveis, caso contrário, não há confiança nos sistemas e não há, na realidade, isto faz parte daquilo que é uma utilização responsável da parte das organizações em matéria de sistemas de modelos da AI. Sim. Ana, satisfaço-me aqui uma curiosidade. Eu, no início da minha longa carreira profissional, trabalhei muitos anos, 7 anos ou 8, no desenvolvimento de software para áreas militares, NATO, etc. E nós, nessa altura, havia uma linha na fábrica onde eu trabalhava, fábrica de software,
de dimensão muito parecida com aquela que produzia os próprios sistemas, só para produzir sistemas de teste, porque obviamente não se estava o sistema mandando mísseis e uma coisa, Exato. para ver se funcionava bem. Risco. Nós também temos sistemas de inteligência artificial, quer seja internos ou externos, para garantir que os nossos sistemas principais estão a comportar-se bem e garantir, no fundo, que usamos a inteligência artificial Para o garantir... bem, que é esse o grande Exatamente. objetivo da inteligência artificial, não é? Para o bem da condição humana. Sim. Sem E para garantir dúvida. que temos um sistema também altamente poderoso para testar o bias, se existe, e coisas... Exatamente, testar a possível discriminação ou não que possa existir, ou enviesamento, como se tem dito, sem dúvida. E isso se não o fizermos, e se não o conseguimos fazer, não vamos realmente conseguir tirar aproveitar os sistemas ao máximo, Claro. E fazê-los crescer, porque a confiança no mercado acaba por não existir. Ok. Bruno, estamos 10 minutos do final, portanto estamos muito bem, é um painel espetacular. O desafio para a última pergunta era, portanto, o Bruno mostrou onde é que o banco está a trabalhar, mas eu diria que esta utilização cada vez maior da inteligência artificial, no limite, vai transformar o próprio negócio do banco, a maneira como faz. E, portanto, eu gostava de partilhasse connosco o que é que vê, o que é que são os próximos use cases, aqueles que são verdadeiramente transformacionais. Quer dizer, eu às vezes penso que os bancos podem, inclusive, pôr à disposição dos seus clientes inteligência artificial para que os clientes sejam uns clientes mais sofisticados, porque a área financeira é complexa, não é? Quer dizer, a literacia financeira é uma coisa que só está disponível para uma minoria. Portanto, o banco até pode, em seu próprio interesse, não é? De alguma forma ajudar os seus clientes a aumentar a literacia através de tutores, o que é que vê aí de que pode ser realmente revolucionário, aquelas wow factor na área da banca? Eu vou regressar um bocadinho ao passado. Porquê? Porque acho que regressar ao passado e até trazer alguns números nos ajuda a compreender o que é que vem aí. Há 8 anos atrás, 13% dos nossos clientes utilizavam a app. Passaram-se 8 anos e neste momento 70% a 80% de todas as transações são feitas nos canais digitais. Passaram-se apenas 8 anos. Claro que também houve aqui um grande esforço do banco nesse sentido. E houve uma primeira wave de transformação muito focada naquilo que era o digital. Portanto, naquilo que era o disponibilizar nos canais digitais aquilo que anteriormente estava apenas disponível nos balcões. Mas, na verdade, se nós pensarmos, e agora saindo temporariamente daquilo que é a banca, nós temos vindo, eu não quero ser filosófico, mas, na verdade, o nosso comportamento e o nosso dia-a-dia de nós enquanto indivíduos, enquanto pessoas, tem vindo a ser alterado devido à forma como nós interagimos com a tecnologia. Foi a televisão, foi os DVDs, os smartphones. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, efetivamente, começam-se a ver movimentações bastante interessantes e se calhar é a minha visão romântica da inteligência artificial, e se assim for, perdoem-me, mas eu penso que, de facto, nós estamos numa revolução que neste momento é muito sustentada por dados e por inteligência artificial até. Se nós pensarmos, e podemos ver o exemplo da Tesla, a Tesla já está a trabalhar na condução autónoma, inclusive daqui a 3 anos está planeado lançar um novo robô, que é o Optimus, e que se calhar daqui a 4 ou 5 anos temos um robô em nossa casa a tratar das nossas lides domésticas. Temos os carros com a condução autónoma, que daqui a uns anos também se tornará mainstream. Portanto, uma vez mais, nós vamos alterar a forma como vamos alterar o nosso dia-a-dia. Numa perspectiva de banco, propriamente dito, naturalmente que nós vamos ter que ir adequando a forma de como interagimos com os nossos clientes e temos que ir acompanhando, de facto, esta transformação. Eu imagino um cenário, não é? Que neste momento eu vou para o banco, eu enquanto pessoa vou para o banco e vou a conduzir. Eu se calhar daqui a uns anos já vou ser transportado, já não vou a conduzir, tenho tempo livre para fazer outras coisas. Suspeito que a interação, não só com a banca, mas com todos os outros negócios, vai ser muito conversacional. Aliás, o próprio Bill Gates diz que dentro de um ano cada um de nós terá o seu agente pessoal para ajudar no seu dia-a-dia. E, portanto, eu acho que não será só a banca, acho que será tudo quanto são empresas que trabalham com os clientes que ou se começam efetivamente a transformar ou efetivamente daqui a 10 anos
vão ter uma grande lição. Porquê? Porque a velocidade é grande e a transformação será de facto significativa. E, portanto, de um ponto de vista de banco, o que é que eu acho? Acho que cada vez mais as interações vão ser cada vez mais conversacionais com os robôs da AI. Acho que nunca iremos perder aquele human touch. Os balcões não vão desaparecer, porque existem momentos decisivos na vida das pessoas que precisam de falar com uma outra pessoa. Agora, aquelas coisas mais triviais, as operações do dia-a-dia, cada vez mais serão conversacionais e serão automatizadas. Acho que os bancos, numa perspectiva geral, terão grandes capacidades para, com base na inteligência artificial, e como estavas a dizer muito bem, Nuno, de poder ajudar cada vez mais os nossos clientes na gestão do seu dia-a-dia financeiro. Nós do banco, inclusive, já o começamos a fazer. Nós temos um modelo, curiosamente, até fizemos uma adaptação do modelo utilizado pela Tesla para a condução autónoma, em que nós, para aqueles clientes, antecipamos as transferências ou pagamentos que os nossos clientes vão fazer e que não estão automatizadas. Qual é que é o objetivo? É mandar-lhes um reminder. Claro. Para que não se esqueçam daquela responsabilidade. Isto é um pop-up que aparece na app, para alguns clientes, que nos demorou algumas semanas. E aquilo é a inteligência artificial que ali está e, de facto, está a começar a interagir e a começar a ajudar os nossos clientes para que não percam nenhum momento. Claro. E, portanto, acho que será isto, cada vez mais níveis de personalização, suportados por conversações que têm AI pelo meio, sem perder naturalmente o human touch e cada vez mais serviços de maior segurança. Okay. O Bruno disse aí uma coisa que me despertou algo, que é interessante. Não sei se vou aqui tentar fazer uma síntese para ver se isto... No fundo, a grande jornada da digitalização, e que os bancos foram espetaculares nisso, acaba por assentar numa certa simplificação do relacionamento, não é? Que é a única maneira de o fazer. E agora estamos no caminho de voltar a fazer as mesmas coisas, quer dizer, garantir as mesmas coisas, uma interação muito mais fácil, muito mais digital, mas enriquecendo-a com o tal human touch. Portanto, em que eu, no fundo, posso estar a conversar com o banco, não é? Daqui a uns anos, posso estar a pedir para fazer uma transferência qualquer, é uma coisa muito básica, transacional, e automaticamente o banco diz, mas vais fazer essa transferência, porquê é que não, ou não aguentas mais um bocado? Porquê é que vais fazer? É para pagar a casa, mas porquê é que não, ou não queres fazer aqui um crédito? Ou assim. Portanto, enriquece outra vez. Portanto, vamos numa simplificação do relacionamento para digitalizar e agora vamos sofisticar esse relacionamento, não perdendo... Isso, com uma particularidade, não é? Porque, e eu acho que isto foi global, houve certas digitalizações que não foram verdadeiras digitalizações. Foi uma cópia do que estava no balcão e, portanto, não foi transformacional efetivamente. Agora, para chegarmos, de facto, àquilo que vai acontecer daqui a 10 anos, há transformações em que se tem que ir à raiz. Porque tem a ver com os próprios processos. Nós não podemos pôr um processo novo em cima de um antigo. É a prazo. E, portanto, eu acho que nós estamos a passar por uma fase de transformação em que, em muitos processos, temos que ir à raiz. Naturalmente, não conseguimos fazer tudo de uma vez. Temos é que, desculpem uma expressão, partir o elefante às postas. Temos de saber onde é que nós queremos chegar e, bocadinho a bocadinho, ir estando cada vez mais próximo, sempre muito focados no valor, naturalmente. Muito bem. São tempos interessantes os que vêm aí. Muito rapidamente estamos a chegar ao final, mas vou dar a oportunidade de Márcio. E o que é que vê aí em termos mais da perspectiva, digamos, da tecnologia? O que é que vê? Quais são as tendências? Quais são aí as grandes revoluções que poderemos ver aqui para... Sendo muito breve e também sendo um ponto de vista pessoal, hoje em dia, quer dizer, há 2 anos, tivemos o boom da inteligência artificial, obviamente por causa do ChatGPT. Hoje em dia temos grandes modelos, quase todos, em todo lado, e mais recentemente agora, há pequenos modelos que estão a correr em dispositivos, até nos dispositivos móveis. Não é? O Bruno falou da questão do assistente pessoal, que na prática é um modelo de inteligência artificial que está a correr no seu dispositivo. No entretanto, eu penso que é aqui um grande manancial de movimentação futura, que é como é que combinamos essa inteligência partida em dispositivos para um bem comum. Portanto, acho que aqui também vai ser um próximo ponto de revolução aqui da parte de IA. Muito bem. Ana, termina. E eu vou fazer uma pergunta, $1 million question, aliás, com 30 segundos para responder, portanto é espetacular. Mas pronto, diga qualquer coisa que é interessante, que é a questão: como é que as empresas conseguem este equilíbrio
entre a inovação, não é? Porque a inovação pode ser a morte, não é? E depois garantir simultaneamente a compliance e todos os cumprimentos. É mesmo, isto não é ou, é I. Não é uma coisa ou outra, é mesmo I. Eu dizer que eu acho que me centrava numa coisa que é a importância de ter uma abordagem, como o Bruno referiu, uma abordagem sólida para de que seja do assessment. Muitas empresas não sabem o que é que têm hoje em dia nas organizações, não fazem ideia que usam sistemas de informação de inteligência artificial que permitam avaliar o risco, que permitam definir todo tipo o PEC no fundo para poder responder a estes desafios. É preparar isso, é ter soluções muito automatizadas de todo este processo de compliance, soluções tecnológicas, e há várias no mercado, e para terminar, ter um bom modelo de governo interno. E este é fundamental, em que todas as áreas, com participação de todas as áreas e com uma liderança realmente ao mais alto nível da organização que defina para onde é que nós vamos, onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer com a inteligência artificial, quais é que são os limites, qual é o meu apetite ao risco. E depois toda a vertente de formação, obviamente, que é muito importante. E eu terminaria complementando a Ana dizendo, e uma grande aposta em ter as melhores competências internas e os melhores parceiros, não é? Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um painel espetacular. Obrigado pela paciência para nos assistir e bom almoço.